Olá e boas-vindas a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar numa exploração épica de uma das histórias mais antigas e, sem dúvida, mais influentes de sempre. O relato bíblico da criação. A ideia aqui é desconstruir os textos originais e tentar perceber os temas profundos que debatem a nossa origem, a nossa identidade e o nosso propósito. Bem, vamos a isto. Ok, para arrancar, o texto de base dá-nos logo um enquadramento cósmico gigante. Imaginem uma transição dramática, de uma eternidade completamente escura e silenciosa, direto para a centelha inicial da existência. Como diz a citação, no princípio, a voz de Deus ecoou sobre o vazio. Ou seja, isto não serve apenas para marcar o tempo cronológico, é uma verdadeira declaração de intenção. O caos dá lugar à ordem através de uma simples voz. Incrível, não é? Passando à parte 1. A origem e o Éden. Para percebermos bem os eventos que se seguem, temos de fazer uma espécie de zoom, sendo da escala cósmica para algo bem mais focado. Este ambiente do Éden é-nos apresentado não apenas como um ponto no mapa geográfico, mas sim como um santuário ecológico e espiritual. Pensem num ecossistema a funcionar na perfeição. Rios de água cristalina, uma harmonia absoluta entre as espécies, literalmente um lugar sem dor, sem medo e sem qualquer tipo de sofrimento. É o palco imaculado, perfeitamente preparado antes da introdução da humanidade. Parte 2. A formação do homem. Ora, é aqui que a narrativa se foca no microdetalhe. O processo criativo torna-se prático, quase íntimo, descrito nestes 3 passos muito lógicos. Primeiro, a formação a partir do pó da terra. Isto é fundamental, porque mostra claramente a intenção. O ser humano não surgiu simplesmente do acaso ou de uma explosão qualquer, foi moldado ativamente. Depois, em segundo lugar, o sopro de vida, que denota uma enorme proximidade da ação divina. E por fim, o resultado disto tudo, torna-se uma alma vivente. É uma mistura absolutamente fascinante entre o cuidado físico e a infusão do sagrado. Vamos à parte 3. Propósito e missão. Mas atenção, o ser humano não foi simplesmente atirado para um vácuo para não fazer nada. Muito pelo contrário. Foi-lhe logo atribuída uma missão superativa: cuidar, cultivar e governar. Há aqui um chamamento imediato para interagir de forma construtiva com toda a criação à volta no jardim. A dignidade humana nasce já completamente atrelada à responsabilidade e a um trabalho com um verdadeiro propósito. Só que, no meio de tudo isto, o relato introduz um momento de tensão que muda tudo. Reparem, apesar de todo aquele ambiente perfeito de que falámos, instala-se ali a percepção de que algo crucial faltava. Ao observar todo o reino animal, a narrativa faz questão de sublinhar uma carência profunda. Faltava alguém que partilhasse da mesma profundidade de existência. Uma companhia verdadeiramente adequada. O que nos leva à parte 4, a criação da mulher. Agora, o que é mesmo interessante aqui é a forma como o texto base resolve essa tensão de isolamento com uma ação profundíssima durante um sono pesado. A mulher é formada a partir de uma costela. E calma, isto não é um mero detalhe anatómico, é uma metáfora brilhante da fonte. Vejam bem a comparação. Não foi tirada da cabeça para exercer domínio, nem dos pés para ser subjugada ou pisada. Foi extraída do lado. A mensagem original não podia ser mais clara. A intenção primária é a comunhão, a parceria e uma caminhada lado a lado em total pé de igualdade. E assim chegamos à parte 5, unidade e significado espiritual. Este marco da chamada primeira família transcende por completo a simples companhia biológica. Trata-se da fundação de uma unidade espiritual inquebrável, desenhada de forma direta pela figura criadora. No fundo, este momento define o alicerce principal, sobre o qual assentam todas as relações humanas posteriores. É onde a partilha se torna efetivamente o verdadeiro motor da experiência de viver. O texto antigo é super explícito em relação ao peso e à relevância desta narrativa. Não estamos perante uma simples linha temporal ou histórica, longe disso. Estamos a olhar para um autêntico mapa conceptual para a identidade humana. Esta história convida quem a lê a focar-se em perceber o porquê da nossa existência e o nosso propósito global. É muito mais sobre a relação com o divino do que propriamente sobre o como mecânico de tudo isto. Então, para resumir a grande lição de toda esta análise, tudo recai numa única ideia: a intenção divina e a necessidade de ligação. A condição humana é literalmente definida por essa busca. O ser humano é descrito como alguém formado por o amor, impulsionado por um propósito maior e desenhado para a comunhão. Aquilo que o texto chama criados à imagem de Deus traduz-se na prática na nossa imensa necessidade de criar laços verdadeiros. E para fechar, deixo aqui uma provocação intelectual formidável para refletirmos em conjunto. Afinal, como é que esta visão tão milenar sobre intenção e comunhão molda a nossa compreensão moderna sobre a identidade humana? A verdade é que, ao longo dos séculos, a sabedoria destas páginas continua a testar a forma como pensamos sobre quem somos.
Fica o desafio de tentar perceber de que forma os ecos de um relato tão primordial continuam a fazer sentido hoje em dia. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise connosco. Até à próxima!